Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui mais uma vez no nosso devocional. Eu também tô muito feliz com a sua presença. E hoje eu quero estar lendo lá em Efésios capítulo 6. Vou estar lendo do versículo 11 ao 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, vou ler mais uma vez. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A minha luta, a sua luta, não é contra o homem, não é contra o seu chefe que não gosta de você, não é contra o seu marido que todo dia chega bêbado na sua casa, não é contra a sua mulher que todo dia implica com você, não é contra o seu filho que tá lá nas drogas, que tá na prostituição. Não, irmãos, a nossa luta, ela é espiritual. Essa fraqueza que muitas das vezes você sente, esse desânimo, muitas das vezes é uma batalha espiritual que tenha ocorrido no mundo espiritual, e a gente não vê essas batalhas porque elas são espirituais, mas ela afeta diretamente na minha vida e na sua vida, irmãos. E como a palavra diz, se a gente quer vencer Satanás, as suas armadilhas, a gente precisa estar firme na palavra de Deus, nos revestirmos da armadura de Deus. O Espírito Santo me fez refletir em uma outra palavra que é lá no livro de Daniel. Quando Daniel ele se dispôs a fazer um jejum de 21 dias, no primeiro dia de jejum dele, Deus já mandou Gabriel descer na terra para entregar a resposta. E Gabriel foi barrado ali, ele foi barrado, impedido de descer até a terra para entregar a resposta para Daniel. E a palavra vai nos dizer, irmão, que Gabriel só conseguiu vencer essa batalha espiritual porque o arcanjo Miguel, ele desceu para lutar junto com Gabriel. E aí sim que o anjo Gabriel conseguiu ir até a terra entregar a resposta para Daniel. Então, para vocês entenderem como que realmente existe a batalha espiritual. Daniel estava lá no seu jejum de 21 dias. No primeiro dia, ele já ia receber a resposta dele. No primeiro dia, irmão, mas o anjo Gabriel foi barrado nessa região celestial, onde se encontra os governantes das trevas, os principados, as potestades, os anjos caídos. Então, às vezes a gente começa um propósito na nossa vida e começa as lutas, as provações, as dificuldades, e Deus já tá ali, ó, mandou o anjo para trazer a resposta para nós, mas tá vendo ali no mundo espiritual uma batalha onde eu e você não está vendo. Por isso que eu e você não pode parar os propósitos, parar o jejum, continuar firme, porque enquanto nós está aqui na terra com o joelho dobrado orando, tem Deus lá no céu, os anjos intercedendo por nós para trazer resposta para nossas vidas, para dar vitória para nós. Mas o mundo espiritual, irmãos, ele é muito assim, irmãos, complexo. Vamos dizer assim, não é simples como eu e você imagina. Existe a força do bem, existe a força do mal. A gente sabe que o bem ele sempre vence, que não há ninguém maior do que o nosso Deus. Mas vai haver, irmãos, enquanto Satanás estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus não voltar, enquanto a gente não estiver reinando aqui com Cristo nessa terra, vai haver batalhas espirituais que vamos vencer somente com o jejum, com a oração, com a nossa vida de renúncia, com a nossa vida de santificação, irmãos, porque Deus ele é disposto a entrar em qualquer batalha por mim e por você. Satanás, ele tem os meios dele, ele tem as forças dele, mas ele só age na nossa vida se eu e você dá
brecha. Satanás só vai até onde Deus deixar, como foi com Jó. Então, se eu e você ficar firme, perseverar, se alimentar da palavra de Deus, Deus, ele nos respalda. Deus, ele manda os anjos dele, ele dá ordem aos anjos dele para nos guardar, como aconteceu com Jesus no deserto. Jesus foi tentado por Satanás, mas Jesus venceu a tentação. E no fim, Deus mandou os anjos dele para servir Jesus. Então, eu e você, irmãos, precisamos vencer as tentações. A gente precisa dizer não para as coisas de Satanás, se revestir da palavra de Deus. O que eu entendo com isso, irmãos? Assim, quando eu tava lendo, o Espírito Santo me deu esse entendimento. Se a gente se revestir da palavra de Deus, irmãos, é a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, é a gente viver de acordo com a palavra de Deus, é a gente estar preparado para, como Jesus no deserto, como eu acabei de dizer, ele venceu Satanás com a palavra. Então, muitas das vezes a gente quer vencer os nossos adversários com o braço, discutindo, mas não é essa palavra que a gente profere para magoar, para ferir, não, irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é branda. A palavra de Deus, ela acalma o furor. Então tem muita gente perdendo tempo discutindo com pessoas, como eu disse, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra potestades, principados das regiões celestiais, contra Satanás e os seus demônios, irmãos. Então, Satanás, ele vai buscar nos distrair sempre. Ele vai buscar um meio de roubar a nossa atenção, de sugar as nossas energias. Então eu e você não pode perder tempo com qualquer coisa hoje na sua vida, irmão. Para um pouco a sua vida, reflita. Tudo essa correria que você tem vivido hoje, vale realmente a pena? Será que essa correria dia a dia para querer um dinheiro melhor, para querer uma casa melhor, não tá te afastando de Deus, irmão? Deus deve ser a prioridade na sua vida. Deus deve estar no centro da sua vida. Se hoje você vê que Deus não está sendo prioridade na sua vida, para, irmão, reflita, irmão, porque a correria do dia a dia não pode te afastar de Deus. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos nesse mundo, irmãos. Jesus está voltando e Satanás está enfurecido, porque ele sabe que o tempo dele aqui nessa terra já está esgotando. Então, o máximo de vidas, o máximo de almas que ele conseguir tragar para ele, ele vai tentar, irmãos. Ele vai tentar de todas as formas. Eu e você precisamos orar e vigiar para não cair em tentação. Existe muitas lutas espirituais. Essa fraqueza que você sente, esse cansaço que você sente, esse desânimo de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja, de buscar a Deus. Muitas das vezes, irmãos, é batalha espiritual e você só vence com o joelho dobrado no chão, você só vence alimentando o seu espírito. Com o seu espírito fraco, você não consegue vencer Satanás, você não consegue, irmãos. O nosso espírito precisa estar alimentado. Então eu quero dizer para você hoje, reflita a sua vida. Às vezes o seu cansaço realmente é porque você tem trabalhado demais, mas será que vale a pena você ficar na correria do dia a dia? A palavra vai nos dizer, irmão, para mim, para você, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então, às vezes, hoje você tem priorizado muitas coisas na sua vida e tem se esquecido do principal, que é Deus. E eu quero dizer para os irmãos que não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Mas Deus, irmão, ele só vai intervir na minha vida, só vai agir ao nosso favor se eu e você buscar a Ele. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele dá o direito da gente seguir a nossa vida da forma que a gente quer. Se você quer viver a sua vida longe da presença dele, ele vai deixar. Ele não vai impedir. Só que a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente sabe que no dia bom, Deus está conosco quando a gente serve a ele. E no dia mal também. Agora, Satanás, irmãos, ele quer nos jogar no fundo do poço e nos deixar ali, para nós se sentir desprezível, para a gente se sentir insuficiente, para ele destruir a nossa vida. Satanás, ele tem raiva de mim, de você, porque ele sabe que Deus, ele nos ama e que se a gente errar, se a gente pecar e se a gente pedir perdão a Deus de todo o coração e verdadeiramente decidir viver para Deus, Deus, ele nos perdoa, irmão. Deus nos perdoa todas as vezes que a gente erra, reconhece o nosso erro e pede perdão. Mas Satanás, ele pecou uma vez.
lá no céu quis ser maior do que o nosso próprio Deus, e ele foi expulso de lá e não teve o perdão. E é isso que torna ele mais enfurecido, saber que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus é misericordioso para comigo, para com você. A gente anda numa geração muito ansiosa, eu falo por mim. A gente tá vivendo uns tempos muito curtos, e essa correria do dia a dia, a gente não tá conseguindo fazer absolutamente quase nada do que a gente planeja. Então essa ansiedade de não conseguir fazer aquilo que a gente quer, por tudo estar passando tão rápido, tem nos tornado pessoas com pensamentos negativos, que a gente é insuficiente, que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer nada. Mas eu quero dizer pra você hoje aqui, irmão, leve a vida mais calma, leve a vida na toada que você consegue levar. A correria não compensa, irmão. Busque viver mais para Deus, agradar ao Senhor de todo o seu coração, porque a palavra vai nos dizer que Deus, ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu. Quem dirá eu e você que somos filhos preciosos de Deus? Deus deu seu único filho por amor a mim, por amor a você. Você acha que Deus vai deixar mesmo nós padecermos? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, sim. Só que o nosso dia, irmão, tem 24 horas. A gente 8 horas trabalha, 4 horas estuda, e o restante do nosso dia, irmão, a gente tem que buscar a Deus, orar a Deus, nos fortalecer. Irmãos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu sou jovem e eu falo com assim a boca cheia para vocês. Nada nesse mundo é mais precioso do que a sua salvação. Renuncie às coisas desse mundo, dedique a Deus. As forças do mal, ela vai tentar de todas as formas te afastar da presença de Deus. Mas se você tiver decisão, convicção dentro do seu coração, reconhecer que você realmente é fraco, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus para com sua vida, para com a minha vida, nós não conseguiríamos mesmo vencer Satanás, vencer as batalhas que Satanás arma contra a nossa vida. Mas se a gente reconhecer e buscar em Deus, ele vai nos fortalecer, ele não vai deixar a gente padecer, ele não vai deixar a gente passar necessidade, passar fome. Não, Deus quer dar uma vida digna para mim, para você, sim, mas desde que eu e você decida, irmão, buscar a ele em primeiro lugar. E eu falo, a maior riqueza que eu e você pode conquistar nessa terra, que a gente vai levar para depois dela também, é a nossa salvação. Porque bens materiais, dinheiro, isso tudo fica quando eu e você sair. A gente sabe que isso a gente precisa sim para viver nessa terra. Se a gente não tem dinheiro, eu vou ser ignorante de falar que eu não quero ter dinheiro, eu vou ser ignorante de falar que eu não quero um carro. Mas se a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a nós, irmãos. Ele não deixa faltar o alimento, como eu disse, ele cuida das aves, do lírio, do campo. Ele não deixa faltar o alimento no nosso lar. A nossa casa, ele não vai deixar a gente padecer, ele não vai, irmãos. E é muito melhor a gente passar por dificuldades ao lado de Deus do que estar num palácio longe dele. Porque eu falo, irmãos, quando você está na presença do Senhor, tudo que ocorre na sua vida vai cooperar para o seu bem. Até o momento mais difícil que você estiver passando vai cooperar, como Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo em Jó. Deus permitiu, irmão. Satanás só toca na sua vida se Deus permitir. Mas no fim teve um propósito. E esse propósito foi para quê? Para mostrar que Jó não era fiel a Deus somente por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus era na vida de Jó. E Deus no fim restituiu tudo em dobro na vida de Jó. E eu quero dizer para você que Deus, ele tá cuidando de você. Viva uma vida mais tranquila, aonde Deus seja a prioridade, que eu te garanto, irmão, que Deus, ele está contigo e ele vai entrar em todas as batalhas que Satanás tramar contra a sua vida, e ele vai entrar para vencer, para te dar a vitória. Você sozinho não consegue vencer Satanás, e não consegue, irmãos, a gente não consegue. Eu falo assim, irmãos, é uma hierarquia. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar, para libertar, mas tem hierarquias no mundo espiritual aonde que somente Deus, ele tem o poder de intervir. Então, a gente sabe que eu e você temos acesso ao Pai, que se a gente dobrar o nosso joelho e orar, as nossas orações chegam no trono do céu, e Deus, ele move o trono para poder responder às nossas orações e nos dar a vitória. Então, que eu e você possa hoje, verdadeiramente,
se revestir da armadura de Efésios e compreender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra as potestades, os principados, e a gente vai vencer sim, irmão, vai vencer dessas batalhas que ele tem travado na nossa vida ali no mundo espiritual, a gente vai vencer, mas com o poder da palavra, com Cristo Jesus na nossa vida. E é isso, irmãos, que eu quero dizer pra vocês. Eu espero de todo o meu coração que você tenha força, que você busque cada vez mais. Não busque a Deus quando tiver vontade, porque muitas das vezes a gente não vai ter. Muitas das vezes eu não quero dobrar o meu joelho para orar. Se eu falar que toda vez eu sinto vontade, ânimo, irmão, tem dia que eu tô cansada, exausta, mas é nesse dia que eu e você precisa dobrar o joelho e orar. É no dia que você não quer ir no culto, que você precisa, nem que for, pegar uma primeira roupa que você vê ali na sua frente, colocar aí, porque é nesse dia que Deus vai te dar o alimento para sua alma, é nesse dia que Deus vai te fortalecer, é nesse dia que você tá ali, ó, alimentando o seu espírito e Deus lá no céu agindo por você. Eu creio no nome de Jesus que se hoje Satanás, ele tava achando que ele tava vencendo, que se hoje Satanás tava armando uma cilada contra a sua vida, ele tá caindo por terra, ele tá caindo por terra com o poder e a autoridade de Deus que há sobre as nossas vidas. Satanás hoje não vai mais brincar comigo, Satanás não vai mais hoje brincar com você, e Deus vai abrir os seus olhos espirituais, a sua visão, o seu entendimento para você compreender que essas lutas que você tem enfrentado, essas adversidades, essas pessoas que têm te perseguido, não é uma luta para você travar com um homem. Isso é uma coisa que você vai vencer somente com o poder da oração, somente com o poder da palavra de Deus, com a espada da fé, que é a palavra de Deus, irmãos. Então creia e receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!